Mas então, galera, já que agora nós conhecemos os 3 eixos da aeronave, só para você relembrar quais são os 3 eixos, beleza, você lembrou? Transversal, longitudinal e vertical, certo? São os 3 espetinhos lá de churrasquinho, lá tu gosta de fazer churrasco, então jogar total lembra dos eixos nas aeronaves, beleza? No caso aí, São Paulo é Pebolim, mas enfim. Então, galera, agora vamos falar sobre um outro componente. Nós estamos falando de estrutura de avião, certo? Vamos falar do outro componente importante, que é o seguinte: trem de pouso. Trem de pouso, o que é? São as rodinhas? Não, tem mais coisa do que isso, vamos com calma. É o seguinte, o trem de pouso, ele é basicamente o que? Para você taxiar uma aeronave no solo, se você está com um avião no solo, você quer taxiar, ou seja, você está parado, quer ir até a pista, esse movimento chama taxiar. Se pedir táxi no aeroporto não, depois que você sai com as bagagens, não, é você sair do seu avião parado, acionou o motor e quer ir até a pista, até você chegar lá, esse momento chama taxiar. O trem de pouso é necessário para isso. Claro que se o seu avião for um hidroplano, né, que pousa na água, você precisa de um trem de pouso para ficar em terra. Então, beleza, basicamente isso. O trem de pouso serve para isso. Então, quando você está vindo para pousar, você não quer arranhar a barriga do seu avião, nem arregaçar os motores, se for turbo hélice, ou então se for a jato também arregaça do mesmo jeito. Entendeu? Você precisa de um trem de pouso para pousar de segurança. E o trem de pouso tem vários tipos. Vamos aos casos. Temos o trem de pouso triciclo, certo? Parece aquele triciclozinho que você dirigia quando era criança, então se você ainda é criança e usa um desse. Eu não sou criança mais, mas ainda uso porque é muito divertido. E temos o convencional, que é esse aqui, o famoso Aerobueiro, Paulistinha, Piper Cub, todas essas maravilhas aí que é facinho, sabe? Facinho de pilotar usando o trem de pouso convencional. Então, gente, lembra assim, é tranquilo, o triciclo lembra do teu brinquedinho lá da infância, você nunca mais vai esquecer. E o convencional é o contrário. Mas você quer saber a definição certinha, qual que é a diferença de um pro outro? Vamos lá, vamos explicar bonitinho, né? Quer fazer uma parada bonitinha, vamos fazer uma parada bonita. É o seguinte, o trem de pouso convencional, as rodas de apoio para a aeronave estão à frente do centro de gravidade da mesma. Por exemplo, tá vendo aqui o Paulistinha? Ou é um Aerobueiro? Perdão, pega aqui o Aerobueiro, vai. O Aerobueiro é mais legal. Você vê que o centro de gravidade dele está aqui, ó, atrás do trem principal, que são as 2 rodas grandonas da frente, que dão apoio para a aeronave. Você vê que o centro de gravidade está atrás. Isso traz sérios problemas, cara. A decolagem é difícil, o pouso é difícil, tem o perigo de pilonar. Eu vou falar depois o que é pilonagem, pode ter um cavalo de pau, vou falar lá na frente o que é isso. Mas enfim, você vê que esses aviões aqui são azedos, né, velho? É azedo pra caramba. Mas enfim, basicamente essa é a definição. O trem de pouso convencional, o centro de gravidade está localizado atrás dos pneus, das rodas de apoio da aeronave. O triciclo é ao contrário. Aqui é uma aeronave tricicla. Inclusive é um aviãozinho muito bom esse aqui. Adoro esse avião, meu avião favorito. T-23. Aqui ó, T-23, era o Clube do Brasil. Olha o dinheirinho entrando. Mas enfim, então o trem de pouso aqui, você vê que ele é convencional, ou seja, o centro de gravidade da aeronave está à frente dos pneus de apoio da aeronave. Você vê que o triciclo, claro que ele tem também a possibilidade de pilonar, mas é muito mais difícil pilonar. O cavalo de pau é mais provável com ele. Mas você vê que é um aviãozinho mais dócil, já é mais tranquilo de voar. Fala aí, admite aí. Quem voa Paulistinha aí, voa Aerobueiro, sabe que eu tô falando muito bem. Aerobueiro, gosta de terra, né, velho? Enfim. Então vamos lá, vamos seguir. E esses exemplos que nós demos agora foram de trem de pouso fixo, ou seja, trem de pouso fixo. Ele não se mexe durante todo o voo, ele fica lá paradinho, girando arrasto pra caramba, mas ele fica lá paradinho durante o voo. Vamos agora aos tipos de trem de pouso, beleza? Mas, galera, lembrando que essa parte é muito importante, beleza? Presta bastante atenção, é importante. Temos o trem de pouso fixo, ou seja, ele fica parado durante todo o voo, todas as fases do voo ele permanece parado. Nós temos também o trem de pouso retrátil, aqui é um exemplo de um trem de pouso retrátil, do querido maravilhoso DC-3, um avião clássico maravilhoso. Aí, assim, vamos falar também do último, que é o escamoteável. Então aqui um exemplo do trem de pouso escamoteável, do lindo Airbus A320. Mas agora qual é a diferença do retrátil para o escamoteável? Porque o fixo todo mundo já sabe, o fixo não se mexe durante todo o voo, fica paradinho lá na dele. Vamos à diferença do escamoteável para o retrátil. Gente, o trem de pouso retrátil, quando você dá lá o gear up, ele sobe, mas ele continua visível durante o voo. Ele gera muito menos arrasto porque ele é recolhido, mas ele não fica totalmente coberto, ele não fica totalmente guardadinho na fuselagem. Ele fica ainda
com a parte da sua bandana de rodagem dos pneus ainda visível. Um exemplo aqui de uma foto aqui, ó. Tá vendo? É retrátil. Você vê que as rodinhas ainda estão aparecendo, embora elas estejam recolhidas e gerando muito menos arrasto, elas ainda estão visíveis. Essa é a diferença do retrátil para o escamoteável. Escamoteável aqui, olha a foto, escamoteável, totalmente recolhido, você não vê nada, você nem sabe que o avião tem de pouso se você olhar assim. Então essa é a diferença básica e fundamental, beleza? Então galera, vamos falar agora um pouquinho do sistema de amortecimento do trem de pouso. Porque depois que você dá aquele catrapo, você sai com a coluna doendo, sabe? Você precisa de um sistema de amortecimento para evitar um pouco isso, né? Que ninguém quer. Depois ir no ortopedista, né? Para ver a dor na coluna. Então vamos caprichar no pouso e vamos contar com o sistema de amortecimento, beleza? É o seguinte, o sistema de amortecimento básico são por molas. Basicamente, põe uma mola, quando o avião toca o solo, aquela mola se comprime e depois se distende, amortecendo um pouquinho o teu catrapo, aquele teu vento de través, aquela cortante de vento que você pegou na final, passa um pouquinho, só um pouquinho mais despercebida, né? Esse é o de molas. Nós temos também o trem de pouso com amortecedores hidráulicos, que nada mais é você ter um tubo com fluido hidráulico, uma espécie de agulha. Aí quando você uma espécie de uma superfície piramidal dentro desse cilindro, por exemplo, quando o trem de pouso toca no solo, como ele esse amortecedor tem um formato assim, cilíndrico, piramidal, essa agulha vai subir assim, pressionando aquele fluido hidráulico contra a parte de cima do trem de pouso, ou seja, então todo aquele fluido vai ser pressionado, só que como não é água, não é ar, é um fluido específico, ele tem uma tendência muito grande a reagir à compressão, né? Então quando aquela agulha começa a subir, a pressão começa a aumentar ali dentro e ele joga o trem de pouso de volta para baixo. É basicamente uma mola, só que é um fluido hidráulico que funciona como amortecedor. Aí esse já é um pouquinho melhor, esse é aquela cortante de vento, não estraga tanto a sua imagem de piloto não. Esse aí já dá aquela segurada legal no teu catrapo, beleza? Mas já que a gente está falando de catrapo, a gente está falando de amortecedor, falando de trem de pouso, vamos falar do principal, que são as rodas, certo? Claro que se você não estiver voando em hidroplano, você está voando num avião, então convencional, trem de pouso. Então esse vídeo é válido para você. Então, é o seguinte, o conjunto de rodas da aeronave é constituído por 3 partes fundamentais. De pouso, o conjunto de rodas é formado por 3 partes, por pneu, roda e freio. Mas vamos lá, vamos concentrar nos pneus. Vamos pegar aqui um esquema de um pneu para você ver como é que ele é constituído. Tá aqui um pneu, você vê que ele tem a banda de rodagem, que é a parte que está em contato com o solo, é a parte trabalhadora do pneu, que sofre, sabe? O trabalhador brasileiro não sofre. Então, é a banda de rodagem. É a parte que está sempre em contato com o solo, que sofre desgaste, que sofre com o teu catrapo. É a banda de rodagem. Temos os sulcos, não é suco de bebê, não é suco, que são responsáveis por deixar a água escorrer através desses sucos para você ter uma melhor frenagem. Se for um pneu liso, se tiver pousar numa poça d'água, você nunca mais vai parar, entendeu? Vai parar lá na mureta, mas enfim. Esses sucos são responsáveis por deixar a água passar entre o pneu e você ter uma aderência melhor no solo, beleza? E nós temos as lonas, que são a parte interna do pneu, que somente contém as câmeras de ar. A parte de dentro da lona contém as câmeras de ar. Lembrando que temos tanto pneus com câmera de ar como pneus sem câmera de ar. Isso também acontece bastante. Vamos seguir. Lembrando que também temos vários tipos de pneus. Temos os pneus de alta pressão e de baixa pressão. O de alta pressão são para pistas duras, pavimentadas, pode ser de asfalto, pode ser de concreto. E também temos os pneus de baixa pressão, que são para pistas de terra, né? Pode ser pista de terra, pode ser grama, cascalho, terra batida. Sabe aquela terra batida lá? Aquela terra batida, sabe? Uma pessoa sabe do que eu estou falando. Mas enfim, esses são os de baixa pressão, são para isso, são para superfícies que não são retas, não são duras, não são constantes, né? Você pode ter uma pedra, pode ter uma lama, uma água, então você precisa ter baixa pressão para você não danificar o pneu, beleza? Então galera, vamos falar de um assunto aqui que qualquer piloto, principalmente de linha aérea, que pousou no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, adora e é fundamental. Vamos falar do sistema de freios.
Mas não de freios aerodinâmicos, vamos falar de freio nas rodas, porque o nosso assunto é roda, né? Estamos rodando por aí, então vamos fazer um assunto sobre rodas, que é, agora vamos falar sobre os freios. Os freios, eles podem ter, além da função básica de frear a tua aeronave e evitar que você vá para a água ou bata numa mureta, eles têm uma função importante no solo, quando você precisa fazer durante o seu táxi. Tu sabe o que é o táxi? Sabe o que é o táxi? Não sabe o que é o táxi? Volta o teu vídeo aí. Mas enfim, você sabe que durante o táxi a gente pode fazer manobras, pode ser curvas abertas, curvas de média inclinação, curvas fechadas durante o táxi. Curvas fechadas são feitas naquelas taxiways que formam um ângulo de 120 graus em relação ao eixo da sua aeronave. No caso, você precisa fazer uma curva aqui, vou dar um exemplo para você aqui, ó, uma taxiway de 120 graus. Você precisa fazer essa curva, você faz o táxi sempre nos pedais, que quando o avião está no solo, os pedais estão conectados com a biquilha, que é a roda da frente da aeronave, que é responsável, no caso, se for um avião que tem de pouso convencional, vai ser a rodinha lá de trás, que é responsável pela guinada no solo. Então os pedais você vai taxiando lá com teus pezinhos lá, vai lá usando sempre a parte de baixo dos pedais, a parte de cima são os freios, e durante o solo, baixa velocidade, esse pedal serve para mexer a biquilha. Mas beleza, vamos lá. Você tem que fazer uma curva fechada e você vê que com o seu próprio pedal você não vai conseguir fazer essa curva. O que você faz? Usa o freio diferencial. O que é o freio diferencial? Cada roda tem um sistema de freio independente, para o direito e para o esquerdo. E por isso que você precisa usar, às vezes no pouso, você freia os dois ao mesmo tempo, porque você não quer ver para um lado nem para o outro na pista, certo? Mas se você está no solo, precisa fazer uma manobra de 120 graus para a direita, você põe todo o pedal sem ser do freio todo lá para frente, e você vê que você não vai conseguir fazer a curva. O que você faz? Você dá um totozinho no freio, que é o freio diferencial, é usado no solo. Lembre-se que o freio diferencial você usa uma roda, cada roda tem o seu freio. Você usa basicamente só as duas rodas da frente ou então as rodas de trás, dependendo do seu tipo de avião. Esse é o chamado freio diferencial. Quando você falar de freio diferencial, é o freio que você usa para auxiliar suas manobras no táxi. Beleza? Tá entendido? Vamos lá. Mas como a gente não está falando só de freio diferencial, temos outros tipos de freios também. Por exemplo, é o freio a tambor e o freio a disco. São dois tipos de sistemas de frenagem diferentes. Vamos ver cada um separado. O freio a tambor ele é constituído por um tambor que gira junto com a roda, ou seja, você tem a mesma rotação que a roda, e uma parte que constitui o sistema de rodas que chama sapatas. Essas sapatas, quando você aplica o freio, elas entram em contato com o tambor e criam um atrito violento entre essas duas partes, entre o tambor e as sapatas. E isso vai fazer a roda diminuir a velocidade. É basicamente isso. E só lembrando que a condição para isso acontecer é que existe uma mola entre o tambor e as sapatas. Essa mola é a que mantém a distância enquanto o freio não é aplicado. Então, ou seja, você não quer ficar freando para sempre, né? Você quer que a decoração pode estar freada. Então existe essa mola que separa as sapatas do tambor. E talvez quando você aplica o freio é exatamente isso que acontece. Você desloca a sapata em direção ao tambor, que vai entrar em contato, vai gerar um atrito. E então, quando você libera o freio, por ação de molas, a sapata volta para o lugar original dela, liberando o freio que você possa seguir no teu voo tranquilamente. Beleza? E lembrando que as sapatas, como é que elas são acionadas? São acionadas por meio de fluido hidráulico, ou seja, quando você aperta o freio, o fluido hidráulico ele é liberado em direção às sapatas, ou seja, ele empurra as sapatas em direção ao tambor. E só essa liberação desse fluido, quanto mais você segura o freio, mais fluido vai para o teu freio. E com isso ele vai desacelerar as rodas, beleza? Basicamente isso. E como é que ela volta? Por mola. A molinha tá lá, traz de volta o local original as sapatas, beleza? Então galera, o freio a disco é bem parecido com o freio a tambor, mas ele tem uma particularidade. Ele parece com aquele freio da sua bicicleta, sacou? Parece, tô dizendo que é igual, mas parece. Por quê? O disco, ele também, como o tambor, ele gira também junto com a roda. Ele gira junto com a roda, então quando você aperta o freio, ele basicamente, nesse disco, ele tem uma parte que contém as pastilhas de freio. E vamos dizer, a roda tá aqui girando, certo? A roda tá girando. E você tem um negócio conectando aqui junto com o disco. E o disco vai estar girando junto com a roda. Os dois vão estar girando. E aqui vai ter
um suporte segurando as pastilhas. Então quando você aperta o freio, o que acontece? Essas pastilhas entram em contato com o disco. E esse disco vai começar a desacelerar, consequentemente, como ele está conectado com a roda, vai também frear a roda. Entendido? Então, como a gente viu, tem vários tipos de acionamento do sistema de frenagem. Pode ser tanto hidráulico, pode ser pneumático ou manual. Como nós vimos, esse sistema de freios pode ser aplicado, né? Ele pode ser acionado por vários meios. Entre eles podem ser acionados de forma mecânica, que é basicamente contato de partes, feito todo por meio de molas e alavancas e roldantes, ou também pode ser acionado por meio hidráulico, que basicamente, como eu expliquei, o fluido vai ser o agente que vai pressionar ou as sapatas ou o disco, as pastilhas do freio contra ou o disco ou então o tambor, certo? E esse pode ser o meio hidráulico, ou então podemos ter o sistema pneumático. O que é o sistema pneumático de freio? É basicamente igualzinho ao hidráulico, só que ao invés de fluido ele usa um ar. Antes de você usar um fluido hidráulico, você usa um ar. Nada mais simples do que isso, né, gente? Então, galera, também temos um freio que a gente usa bastante na aviação comercial, que é o freio de estacionamento, parking brake, para quem está acostumado aí a voar no Flight Simulator. É o seguinte: o freio de estacionamento, depois que você para a aeronave, você não precisa frear ele hidraulicamente nem pneumaticamente, ou seja, você tem que... quando você para a sua aeronave, você não precisa acionar aquele freio hidráulico ou então pneumático, de forma pneumática sempre vai ficar andando um fluido, ou então sempre o ar ali vai ficar sempre comprimido ali. Porque depois, para você tirar ele, você vai precisar de uma força muito grande para tirar, pode desgastar o freio, vai desgastar também os motores, você vai ter que dar uma potência forte para tirar ele daquela inércia, né? E é por isso que existe o freio de estacionamento. Qual é a função do freio de estacionamento? Enquanto a aeronave está parada, você não precisa ficar segurando os freios para deixar a aeronave parada. É uma coisa que um freio de mão, sabe? É basicamente um freio de mão. Mas ele funciona, o freio de estacionamento funciona sempre de maneira mecânica, ou seja, para você não ter que ficar gastando fluido, ou então você não precisar ter que ficar toda hora checando lá a pressão, ele funciona de forma mecânica. Como é que é a mecânica que eu falei para você? Você sempre utiliza forma direta, você põe lá o freio, ele vai diretamente por vários mecanismos, vai chegar na roda e a pressão que você colocar no seu pé no freio vai ser a pressão aplicada no freio, lá na roda. Então basicamente isso, o freio de estacionamento, você, por caso é uma alavanca, você puxa aquela alavanca, mecanicamente você vai deixar as rodas freadas até quando você quiser. Aí para você tirar, você tira o freio de estacionamento, seja lá como for o mecanismo, e as rodas estão livres e você não desgastou nenhum material, não gastou fluido hidráulico, nem pressão de ar, beleza? É tranquila, né, gente? Beleza.